Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. E hoje, dia 5 de agosto de 2024, estamos reunidos para estudar a obra Memórias de um Suicida. E hoje a tia não está presente, porque ela precisou fazer uma viagem, e a gente espera que a espiritualidade amiga nos inspira, nos intua nesse estudo, que é muito denso, mas a gente não vai deixar de estudar, né? E antes de começarmos, vamos envolver a irmã Narumi para fazer a prece. Senhor Jesus, mestre amigo, pastor querido, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de estudo, mais um dia que o Senhor nos chama para acordar desse sono da ilusão da vida terrena. Senhor, acalma os nossos corações, ajuda-nos a te escutar nos nossos barulhos mentais, nas nossas perturbações diárias, nas nossas escolhas erradas, em insistir no caminho do materialismo e esquecer a vida espiritual. Vivemos como se nunca fôssemos sair daqui, acumulando riquezas, preocupações, ansiedades. Todos os problemas da terra parecem muito grandes. E esquecemos, Senhor, que Tu nos espera. Espera a nossa boa vontade de servir, a nossa boa vontade de mudar, de querer e procurar um caminho melhor do que esse que temos escolhidos há tantos séculos. Ajuda-nos, Senhor, a viver o que estudamos dentro das nossas casas, com a nossa família. Ajuda-nos a escolher o difícil, a carregar o jugo, a subir o Calvário. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar do que estudamos aqui, porque cada lição dessa nos vai ser cobrada na hora de prestar contas com a nossa própria consciência. Será muito duro, Senhor, chegar no final da vida e ver que sabíamos e não fizemos. É uma responsabilidade muito grande estar aqui e conhecer a doutrina espírita, estar encarnado e saber do mundo espiritual. Então, Senhor, ajuda-nos a acordar, a nos despertar e a nos esforçar, porque vamos precisar prestar contas do que estamos recebendo hoje e em todos os estudos do EOS e de ensinamentos espíritas que recebemos. Isso aqui não é uma brincadeira. Ajuda-nos a levar a sério, Senhor, os Teus ensinamentos, porque com eles podemos ver o céu. E ainda assim, com as nossas escolhas erradas, insistimos no abismo do erro. Ajuda-nos a te escutar, mestre. Cada estudo desse é um chamado teu. Fala com as nossas almas e os nossos espíritos rebeldes, porque precisamos muito, Senhor, do teu amor e da tua misericórdia. Que assim seja. Em nosso último estudo, vimos o Camilo falando da amizade que ele e os amigos de enfermaria fizeram com o Dr. Roberto de Canaleiras. E ele fala que até o Belarmino, que era o filósofo, né, parecia uma criança ainda em reeducação, que precisava aprender
coisas novas que o Roberto já sabia de muito. E ele fala para o Roberto que os romances dele eram sempre baseados em coisas que ele via, e ele romanceava, e ele pede permissão do Roberto para escrever a história do Roberto. E o Roberto disse que era importante, meritório fazer esse tipo de literatura, mas que era muito difícil, né? Ele fala o cerrado espinheiro que representa a mente de um médium. E o Canalejas está dizendo para ele das dificuldades de uma obra mediúnica. Então a gente continua agora com o que Canalejas estava falando. De início, deverei esclarecer que não existem muitos médiuns dispostos a tão melindroso gênero de tarefa. E quando se nos depara um ou outro dotado com as necessárias aptidões, além de os reconhecermos deseducados da moral cristã, elemento indispensável ao fim idealizado pelos grandes instrutores que estimulam o gênero de experiências, entrincheiram-se eles de tal forma no comodismo, indispostos para as disciplinas que em seu próprio benefício deles exigimos, assim como na dúvida e na vaidade de se presumirem iluminados, predestinados, indispensáveis ao movimento de propaganda do invisível, que anulam completamente nosso entusiasmo, como se suas mentes nos atingissem com duchas geladas. A gente estava até comentando, né, Odila, a responsabilidade do médium, de como que realmente ele acaba se achando o salvador, uma pessoa especial, que ele tem mais mérito do que os outros, porque ele sabe, e que isso já é um escolho, já é um obstáculo para a boa mediunidade. O espírito está dizendo, a mente dele, dominada por esses pensamentos, afeta o espírito. E o espírito diz, é com esse médium que eu vou passar a mensagem? Então, a mente do médium já dominada por isso, fora a própria moral cristã, que ele é deseducado, né? Não tem caridade, não se prepara, não quer fazer o que é necessário para a própria, como ele fala aqui, para o próprio benefício dele, de se resguardar, eles não querem. Então, assim, e se conformam, tendo comodismo, não vou, hoje é sexta, eu não gosto de ir na sexta. A gente viu qual a dificuldade que foi de encontrar médiuns no Brasil todo, encontraram 12, né? E aí no dia ainda faltaram 6. Então, assim, a dificuldade é muita e a mente desacostumada da disciplina, na moral, atrapalha o próprio espírito na hora de passar a mensagem. E aí o espírito dá a ideia e as palavras que virão serão a do médium. E que tipo de mensagem vai ser passada, né? E ele diz que precisa, né, indispostos para as disciplinas. Quando o Chico foi começar o trabalho mediúnico com o Emmanuel disse que ele precisava de 3 coisas: disciplina, disciplina, disciplina. Além de tudo, não libera o médium dos afazeres comuns da vida humana. O Chico não parou, agora eu vou psicografar de 7 a 1. Não, de 7 a 1 e até às 17 horas ele trabalhava. Depois ele cuidava das coisas da casa dele e depois ele ia e psicografava as obras. Então ele diz que além de não ser deseducado e não ter as disciplinas, essa dúvida e essa vaidade, isso é como se fosse para ele, para os espíritos, como duchas geladas. E duchas geladas que eles não querem mandar ou psicografar grandes coisas, é só centelhas das claridades, é só pequenas luzes ainda. Daí o preferirmos as almas simples, os humildes e pequeninos, os quais, por sua vez, por não disporem senão de bem pequenos cabedais intelectuais, exigem de nossa parte perseverança, dedicação e trabalhos exaustivos para algo revelarmos aos homens por meio de suas faculdades. Continuando ainda
nessa dificuldade que é o trabalho com o médium. Então, prefere um médium moralizado do que intelectualizado, porque geralmente o intelectualizado não é moralizado. E aí ele está fazendo assim, é melhor um espírito mais simples, mas isso dá muito trabalho para eles, para o espírito, né? Moldar esse médium num jeito que possa passar a mensagem sem tanta, vamos dizer assim, interferência na hora da transcodificação desse pensamento. Minha vida, prezado amigo, ou antes, minhas vidas, através das migrações terrenas em que tenho experimentado as lides do progresso, relatadas que fossem, com efeito, aos seus leitores, oferecer-lhes-iam lições que não seriam de rejeitar. A vida de qualquer homem ou de qualquer espírito é sempre fértil de sequências elucidadoras, romance instrutivo que arrebata, porque reflete a luta da humanidade contra si própria, através de longa jornada em busca do porto florido e áureo da redenção. Poderá colher sua observação aqui mesmo, pois na estreiteza deste asilo há bons temas educativos para transmitir aos humanos por via mediúnica. Todavia, estou capacitado a adverti-lo de que as mais decepcionantes dificuldades avolumar-se-ão, enfrentando os seus louváveis desejos, ainda porque todos os entraves surgem diante de um suicida, pois colocou-se ele em situação anormal, que afetou até a mais insignificante fibra da sua organização psíquica, assim como o seu destino. No entanto, as suas nobres intenções, sua perseverança, o amor ao trabalho, o anseio pelo bem e o belo poderão operar milagres, e estou certo de que seus futuros mestres e guias educadores orientá-lo-ão a respeito. Apesar da dificuldade que é o médium, ele fala dessa comunicação, né, entre encarnado e desencarnado. Ele fala que a vida dele vale a pena, tem muita coisa, muitas lições que não seriam de se rejeitar. E a vida do Roberto de Canalejas tem a trilogia da Ivone do Amaral também, Nas Voragens do Pecado, O Drama da Betânia, O Cavaleiro de Númenor. Essa é a sequência e é belíssimo. E aí, muitas lições que não são de se rejeitar nessa trilogia dela. E a própria vida da Ivone também está intercalada com a vida do Roberto e também está nessa trilogia. Como ele fala, né? Como o Camilo é um suicida, ele também vai ter muitas coisas, muitos obstáculos para enfrentar. Mas séculos se passam, né? Passa séculos aqui e ele consegue repassar essa obra através da médium, que é a própria Ivone. Mas quem passa não é o Camilo, é o Charles, que também foi pai da Ivone. É como ele fala aqui, só para fechar aqui, as nobres intenções, a perseverança e o amor ao trabalho, porque ele faz a coletânea, a coleta de dados para o Charles fazer vamos dizer assim, o ditado para a médium. Quanto aos informes solicitados, teria satisfação em fornecê-los, meu amigo. Reconheço sinceramente intencionado e o espírito, uma vez despido dos preconceitos terrenos, perde o pejo, a vergonha, que o homem conserva de revelar aos amigos os infortúnios e particularidades que o confrangem. Infelizmente, porém, não sinto em mim o desprendimento necessário para reviver o drama terrível que ainda me conturba, medir o passado cujas cinzas ainda se encontram palpitantes, aquecidas pelo fogo interior de um amor inesquecível, que amortalha de saudades e pesares, insopitáveis todos os meus passos na espiritualidade. Extrair das sombras da subconsciência a imagem idolatrada da perjura, a quem não pude jamais desprezar, tentando conceder-me o consolo supremo do esquecimento,
vê-la ressurgir dos refolhos de minhas lembranças tal como existiu ainda ontem, formosa e sedutora, enlaçada ao meu destino pelo matrimônio, e reviver as horas felizes do convívio conjugal, quando as imaginava imorredoras, sem perceber que eram enganosas, fictícias, tão só oriundas da minha sinceridade, da fé que me inspirava, da minha grande boa vontade. Será padecer pela segunda vez a insuportável aflição de reconhecê-la adúltera, quando todo o meu ser anseia por vê-la redimida da infâmia que a arrojou ao báratro repugnante da mais torpe situação que um espírito feminino poderá macular, o adultério. Não posso, Camilo, não posso. Amo Leila e sinto que tal sentimento desdobrar-se-á comigo através dos evos, porque me há acompanhado ele pelo destino afora, desde muitos séculos. Desde quando a voz maviosa de Paulo de Tarso ecoava vitoriosa e pura, anunciando a boa nova sob as frondes pujantes das florestas da velha Ibéria. E não descansarei enquanto não a tiver novamente a meu lado, exculpada da afronta dirigida a mim, a si mesma, à lei de Deus, a nossos filhos e a sua qualidade de esposa e mãe, pelas reparações cruciantes a que se submeteu, levada pelos remorsos. Então aí vocês já têm uma pincelada do que está nessa trilogia e mais no livro Leila. E aqui ele não quer falar, porque se eu lendo sou capaz de chorar, de me emocionar, de viver, e acho que todo mundo, para ele é muito doloroso, ele não quer fazer isso, porque é reviver, e ele é realista, ele se conhece, eu não estou preparado para isso, eu não posso fazer isso. E olha como ele diz que é desde os séculos, quando eles escutaram a voz do Paulo, anunciando a boa nova sob as frondes pujantes da floresta da velha Ibéria, que é a Espanha. Então, há séculos que eles estão... Lembra que nós estamos em 1905, a Ivone está encarnada e ele está no mundo espiritual. Eles vêm desde nas voragens do pecado, quando se reencontram, né? Mas aí tem toda uma trama no meio que gera, de novo, ódio, vingança e vai por aí afora. Ela não consegue perdoar, então de novo, então vai tendo tudo isso, até quando ela, ou na outra encarnação, que ela é Leila, que ela foge com o amante, a filha e ele morrem de tuberculose, e aí gerou esse remorso que ela diz, ó, que se submeteu, né, a reparação cruciantes a que se submeteu, levada pelos remorsos. Ela mesma pediu essa encarnação dela. Fez uma pausa, durante a qual deixou transparecer nos olhos a imensa ternura que vivia em seu coração e continuou, em tonalidades humildes, que me levaram a duplamente admirar o adamantino caráter que havia 3 anos eu observava diariamente. Pudesse eu, Camilo, e evitaria as dores da expiação para minha pobre Leila, chamando-a para o meu convívio carinhoso e apagando de nosso entendimento, como outrora o tentei, as nódoas do delito com o ósculo do perdão que de há muito voluntária e de boa mente lhe concedi. E aí a gente percebe aqui aquele coração que muito ama, e ama a pobre Leila e daria o perdão, mas o pai Todo-Poderoso é um pai de amor, de educação. Então, esquecer essas lições para ela não seria bom. Ela precisa reviver as lições para aprender, para suportar o sofrimento que ela causou, porque só passar a mão não resolve, né? Então, ele passou uma vez, como ele diz, mas não deu certo. Então, é preciso reparar. Contudo, ela mesma nada quer aceitar de mim antes de ressarcir o próprio débito ao embate das tormentas de uma reencarnação amortalhada nas lágrimas de rijos sofrimentos,
a fim de poder considerar-se digna do meu amor e do perdão de Deus. Porque onde está gravada a lei de Deus? Na consciência. Então, mesmo ele querendo, ela não quer, ela não pode. Ela sabe que ela vai ser uma fraude, né? Vamos dizer assim, ela vai ser uma fraude, só vivendo com esse perdão, e ela tem as dívidas, e ela sabe, então está na consciência, está queimando, e ela precisa resgatar. Sua consciência entenebrecida pelo erro foi o austero juiz que a julgou e condenou, pois, com a alma chagada pelas dentadas do remorso, apavora-se tanto com o próprio passado e tanto o execra que nada será capaz de mitigar as ardências que a torturam, senão a dor irremediável no sacrifício da expiação terrena. Bem quisera eu aproximar-me dela, refrigerar minhas saudades, falando-lhe pessoalmente, em vigília ou durante o sono, consolando-a, incitando-a à luta pela vitória com os meus protestos de perene amizade. No entanto, não posso nem mesmo aproximar-me, porque, se me percebe, apavora-se e procura fugir, envergonhada com a mácula de que a acusa a consciência. Quanto a mim, poderei vê-la ou acompanhá-la em qualquer momento que o deseje, porém, cautelosamente, a fim de não me dar a perceber, para evitar desorientá-la. E a Ivone, desde criança, ela diz que desde muito cedo a mediunidade dela já foi aflorando. E a vida dela foi de dificuldade porque quando ela olhava, ela era uma nobre na Espanha e nasceu no interior do Rio de Janeiro, numa cidade que nem existe mais, só para vocês terem uma ideia do local onde ela nasceu. E ela olhava para o pai dela e dizia que aquele não era o pai dela, que ela não era daquele lugar, que o que ela estava fazendo ali, né? E ela via os espíritos, ela via o Charles, o guia dela, que depois veio e passou essa trilogia, e ela chamava o Charles de pai. E ela conta que, na biografia dela, que quando aparecia um espírito de nobre espanhol, ela ficava apavorada e chorava de remorso mesmo. Então, para ver como é uma vida de reeducação. Ela conta na biografia dela que ela veio nessa encarnação, não era para casar, não era para ter filho, era uma encarnação de trabalho e provas. E a gente estudou no estudo anterior dicas de como se preparar para a morte, né? E uma das dicas é assim, evitar os excessos. O excesso da comida, o excesso de apego, o uso de drogas, evitar. E uma das coisas que ele fala é também o apego a pessoas, a coisas que nos atormentam nessa vida, mas que do outro lado atormentam muito mais, que são entraves que assim constrangem a pessoa. São tirânicos esses nossos maus hábitos de endeusar, de trair. E aí a gente vê aqui ele contando a história dela, que ela tem vergonha. Então esses nossos maus hábitos aqui, eles nos dão muito mais trabalho do outro lado. Disse o Camilo. Convenço-me cada vez mais, senhor doutor, de quanto os meus leitores estimariam tornar-se eu para narrar-lhes os comoventes episódios que percebo nas entrelinhas de vossas exposições. Pedirei ao pai de Leila que posteriormente leve ao conhecimento do meu caro escritor lusitano o drama que tanto o atrai. Quem sabe? O trabalho é consagrado com o elemento primordial do progresso e a intenção nobre e generosa que inspire o trabalhador sincero, sempre obterá o beneplácito divino para as suas realizações. Dom Ramiro de Guzmán encontra-se à altura de fazê-lo. Trata-se de um espírito forte, experimentado nas lutas do infortúnio e que sabe dominar as emoções, possuindo em grau adiantado a disciplina mental. Poderá e quererá fazê-lo, pois comprometeu-se comigo, mesmo a pugnar pela reeducação moral da juventude feminina na terra. Em memória de sua infeliz filha,
tão amada por seu coração de pai, mas que tantos e tão acerbos desgostos lhe causou, malgrado a educação aprimorada que se esforçou por fornecer-lhe. Falar-lhe-ei a respeito. Dom Ramiro de Guzmán foi pai dela, e aí ele está dizendo: eu não tenho condições de contar, mas ele, numa das vidas, foi pai dela e ele se comprometeu de ajudar a juventude. Então, ele, quem sabe, vai lhe contar toda a história, ele mesmo, não é por vergonha, é por incapacidade moral de reviver tudo isso, ele não vai conseguir contar. Tem um livro da Ivone que chama, é um livreto, Um Caso de Reencarnação, que ela conta uma história dela, que ela começa a se corresponder em Esperanto com um jovem polonês. Quem é? Adivinhe? Não, Roberto. Ela diz que só pelas cartas foi uma afinidade assim instantânea. E eles trocam correspondência e ele fica tão interessado, ele é o quê? Médico. E ele fica tão interessado que ele vem da Polônia ao Rio de Janeiro para encontrá-la. Sabendo da responsabilidade, claro que o Charles disse para ela que não era para ela ir, Marcaram o encontro, mas no último momento ela não foi. Ela mandou um amigo dizer para ele que não ia. Aí ele retornou para a Polônia e seguiu a vida dele. Então, para ver que essas almas estão entrelaçadas. E uma coisa bacana que ele fala aqui, que também a gente viu no estudo de hoje, nas dicas do Irmão X, o trabalho e a intenção. O trabalho é consagrado como elemento primordial do progresso. E a intenção nobre e generosa que inspire o trabalhador sincero sempre receberá a aprovação divina para as suas realizações. E é uma das dicas que a gente viu hoje no estudo, que é assim: trabalhe sempre. O que é o trabalho, né? O Livro dos Espíritos fala: toda ocupação útil é trabalho. Então isso todos nós podemos fazer durante a vida toda. E da intenção, que a intenção é prima irmã de quem? Da vontade também, que a gente precisa para realizar os nossos trabalhos. Compreendendo o disposto a retirar-se, observei ainda, fiel à impertinência da antiga curiosidade do romancista, que em toda parte fareja substâncias sentimentais com que engrandecer seus temas. E perdoai-me, boníssimo doutor, vossa esposa, a formosa Leila, onde se encontra presentemente? Cenas do próximo capítulo. É Camilo que faz a pergunta para a Canaleira. Olha de novo, curiosidade. Gente, essa parte é só publi das voragens da trilogia e de Leila. E recomendo vivamente porque é emocionante. E assim finalizamos mais um estudo. E agradecendo a nosso Senhor Jesus, vamos envolver nosso irmão Wesley para fazer a oração final. Querido Pai, mais uma vez, obrigado por esse divino estudo, Senhor. Obrigado por o Senhor trazer até a gente essas obras que muito nos inspiram. A vida deles, com certeza, reflete muito a nossa. Quantos de nós não sofremos por uma desilusão amorosa? Quantos de nós não fomos abandonados? Quantos de nós não tivemos as nossas vontades e desejos que não aconteceram? Ficamos desesperançosos? Mas aqui o Senhor nos mostra que devemos ter perseverança, que devemos ter a boa vontade sempre, procurar o trabalho justo e digno, trabalho no bem. Quantas as vezes o Senhor nos inspira a isso e deixamos isto de lado? Priorizamos as coisas efêmeras, passageiras, as felicidades ilusórias,
precisamos sim, Senhor, sacrificar os egos, os personalismos, sacrificar aquelas vontades que só nos levam ao precipício. Mas este sacrifício nos direciona para mais próximo de Ti, para a verdadeira felicidade, para a verdadeira vida. Que possamos perdoar aqueles nossos irmãos que falharam conosco. E quantas vezes não falhamos com outros? Nesta encarnação mesmo, quantas vezes? E nas passadas? Que pelo véu do esquecimento, mais uma bondade do Senhor para conosco, não lembramos, mas isso não quer dizer que não temos que reparar o mal que causamos a outro. Sim, que possamos nos arrepender, sim, mas que possamos reparar aquele coração que ferimos, que machucamos, que traímos, e que depois da reparação possamos seguir juntos, de mãos dadas, porque aquele em que traímos um dia foi um grande amigo, foi um grande amor. Que possamos nos unir para seguirmos junto de Ti. Muito obrigado, querido Pai, por tudo. Que assim seja.